Olá, bom dia. O meu nome é Bruno Maia, eu sou médico voluntário no Checkpoint LX. Hoje é dia 3 de dezembro de 2016. Eu estou em São Francisco, na Califórnia, onde está a acontecer a primeira grande conferência sobre PrEP, profilaxia pré-exposição no mundo. E eu vou-vos só mostrar um bocadinho a sala para a sessão de abertura. Reparem só na imagem. Vou voltar hoje ao final do dia com mais notícias sobre as conclusões que estamos a tirar desta primeira grande reunião sobre PrEP e voltamos a ver-nos em breve. Olá, cá estou eu outra vez, no final do primeiro dia desta grande conferência sobre PrEP, a primeira grande conferência sobre PrEP, a falar de São Francisco. O dia foi muito intenso, houve muitas sessões, discutiram-se muitos temas. Eu estou muito cansado e a maioria das 600 pessoas que estão nesta conferência também estão muito cansadas, mas foi um dia altamente produtivo. Nós começámos com uma sessão de abertura absolutamente extraordinária, com a presença das 600 pessoas, com um palco inicial também ele muito interessante, com pessoas muito motivadas, desde pessoas representantes da Casa Branca, pessoas que representam as suas comunidades em específico. Tivemos na sessão de abertura pessoas negativas para o HIV, pessoas indetectáveis. Tivemos um asiático, um latino, 4 negros, 2 brancos, pessoas de todos os Estados Unidos, do interior às duas costas, muito representativas daquilo que são as diferentes realidades deste país com mais de 300 milhões de pessoas. Estive depois, ao longo do dia, em vários tipos de sessões, todas elas muito diferentes. Algumas das conclusões que eu tirei foi que, por exemplo, porque é que nós hoje em dia, quando falamos de PrEP ou falamos em prevenção sobre o VIH, estamos inevitavelmente a falar sobre homens gays brancos, e ao fazê-lo, ao assimilarmos a PrEP e a prevenção do VIH aos homens gays, aos homens que têm sexo com homens brancos, estamos a excluir comunidades e pessoas que poderiam beneficiarem muito do acesso a esta forma de prevenção. Uma outra coisa também extremamente importante que eu aprendi e discuti hoje foi que também nesta questão da PrEP, também nesta questão da prevenção do VIH, nós devemos pensar muito bem na interseccionalidade das opções e no quão diversos cada um de nós é. Ou seja, nós não somos só pessoas negras, nós não somos só mulheres, nós temos várias coisas que nos definem, somos seres diversos e, portanto, muitas vezes, para além de precisarmos da PrEP, temos um problema de precariedade no trabalho, somos migrantes indocumentados. E, portanto, tudo isso são problemas que, se nós descurarmos de abordar a prevenção eficaz, não vai ser assim tão eficaz. E, portanto, é muito difícil nós conseguirmos convencer uma pessoa a tomar um comprimido todos os dias quando o problema principal dessa pessoa é arranjar habitação ou quando o problema principal dessa pessoa é resolver um problema de precariedade extrema ou de desemprego. Falou-se muito de mulheres hoje, e isto para mim é a conclusão principal deste primeiro dia. Falou-se muito de mulheres, há muitas mulheres nesta conferência, há muitas mulheres negras nesta conferência, felizmente. Falou-se da parte da ciência e de como hoje em dia nós não devemos ter medo de dar PrEP às mulheres grávidas, às mulheres que estão a amamentar e que estão a dar mama. A PrEP pode ser administrada nestas mulheres, não há problema nenhum nem para o feto, nem para a criança, nem para ela própria, e portanto não deve haver medo de o fazer. Mas, sobretudo, falamos sobre o facto de as mulheres, apesar de tudo, serem um grupo que tem menos acesso a esta medicação preventiva, da forma como as mulheres foram excluídas dos ensaios clínicos que aprovaram a PrEP. Há estudos com mulheres de facto, mas a maioria dos estudos é com homens gays, com homens que têm sexo com homens, e portanto elas foram deixadas de fora. E nós hoje em dia ainda não sabemos cientificamente se a prevenção é tão eficaz nelas como é neles, precisamente porque temos poucos dados. E portanto achamos que a PrEP nos tecidos vaginais funciona de uma maneira diferente nos tecidos retais, e isso pode fazer a diferença em termos de estratégias da prevenção. A minha principal conclusão de hoje é em relação às mulheres. Nós temos vários problemas em várias comunidades, em Lisboa e no resto da Europa, para resolver, mas em relação às mulheres nós temos uma prioridade, que é as mulheres devem entrar neste barco o mais depressa possível e não nos podemos esquecer delas. Para terminar, uma nota de rodapé.
Eu imaginaria que estas pessoas que aqui estão, e a maioria dos americanos, mais ou menos à volta desta área, estivessem com algum receio do futuro. Mas eu hoje descobri que as pessoas estão aterrorizadas com o que aconteceu nas eleições. Fala-se em todos os corredores de grandes cortes nos orçamentos federais destinados à prevenção do VIH e ao acesso ao tratamento das pessoas com VIH. Fala-se em despedimentos às dezenas ou às centenas em múltiplas organizações que hoje estão junto das comunidades a providenciar prevenção, a providenciar acesso ao tratamento e a resolver muitos outros problemas. E, portanto, há muitas pessoas que estão a pensar como ficar sem essas posições em Washington e nos seus estados e nas suas comunidades, e que isso vai afetar irremediavelmente a estratégia de prevenção e de acesso ao tratamento das pessoas com VIH, e vai atirar a América, os Estados Unidos da América, umas décadas para trás. As pessoas falam nos anos Bush, as pessoas falam inclusivamente aqueles que ainda estão vivos e se lembram do Ronald Reagan e dos anos do Ronald Reagan, e portanto as pessoas falam de facto num regresso naquilo que é a estratégia de prevenção do VIH e naquilo que está tudo à volta, porque, mais uma vez, a interseccionalidade existe em tudo e, portanto, as pessoas têm múltiplos problemas para resolver, e muitas vezes nós temos de saber que esses múltiplos problemas se potenciam uns aos outros, e uma estratégia de prevenção de VIH que seja efetiva não pode descurar que nós somos múltiplos e diversos e temos várias identidades e vários problemas, e mulheres, entrem neste barco rapidamente. Até amanhã, segundo e último dia desta conferência. Olá, sou eu mais uma vez. Pela terceira e última vez, hoje acabou a primeira conferência internacional sobre profilaxia pré-exposição, sobre PrEP, aqui na cidade de São Francisco. São Francisco é uma cidade que implementou programas de profilaxia pré-exposição já há 5 anos, e neste momento São Francisco, a cidade, acredita que vai atingir um grande objetivo, que é, pela primeira vez desde que surgiu o VIH, eles vão, no espaço de poucos anos, conseguir chegar ao número 0 em termos de novas infecções. E estão no caminho certo. As novas infecções têm caído abruptamente nos últimos anos, desde a introdução da PrEP, e eles estão a conseguir demonstrar que, de facto, a PrEP é a machadada final nas novas infecções por VIH. E, portanto, nós, de facto, podemos estar a chegar a um paradigma que, aplicado no devido contexto, no devido tempo, nas devidas cidades, obviamente, com os devidos recursos, podem ajudar a acabar com esta epidemia rapidamente. Algumas novidades. Esta conferência internacional é para se repetir anualmente cá nos Estados Unidos. Portanto, daqui a um ano vai-se realizar novamente esta conferência em Nova Orleans. E a mudança para Nova Orleans é muito importante, porque o que ela quer dizer é que nós temos de fazer um esforço grande para chegarmos aos locais e às pessoas de difícil acesso. Temos de fazer esse esforço. Temos de lá chegar para conseguir oferecer PrEP e as outras estratégias de prevenção e acesso ao tratamento para o VIH aos locais mais difíceis e mais complexos. Nós temos de trabalhar mais e melhor para conseguir chegar mais longe. Outra nota de rodapé é que, de facto, provavelmente nós vamos ter uma coisa muito semelhante para nós europeus, na Europa, mas isso está em discussão, mas está em bom caminho. Gostava também de vos dizer que esta conferência decorreu desde o princípio até ao fim sem comunicação social. Ou seja, a organização decidiu que a primeira conferência internacional sobre PrEP seria para formar líderes, formar novos líderes locais, novos líderes comunitários que pudessem ajudar a chegar às pessoas de mais difícil acesso. E, portanto, privilegiaram isso sobre a dinamização da notícia para o grande público, nos grandes meios de comunicação social. E eu acho que isso é um sinal extremamente importante que eles deram. Sobre as sessões de hoje, sobretudo sobre a sessão final, nós temos uma sessão final brilhante em que se falou de uma coisa muito importante, que era daquilo que eu gostava de falar hoje, que seria o meu tema principal, que é a questão da linguagem. Está na altura de nós começarmos a repensar a nossa linguagem, a linguagem que nós usamos. E se calhar deixar de usar a linguagem do risco. Quando nós falamos de VIH, quando nós falamos de sexo, estamos a falar de algo que tem a ver com a nossa intimidade, que tem a ver com a nossa vida pessoal. Estamos a falar de algo que tem de nos fazer felizes, tem de nos deixar felizes. E, portanto, temos de deixar esta linguagem do risco, do medo da doença, do medo da morte, da infecciosidade, do homem que infecta a mulher, da mulher que infecta o homem, do homem que infecta o outro. Temos de deixar toda esta linguagem de lado e começar a falar com uma linguagem que nos aproxime das pessoas em vez de nos afastar delas. Porque
porque nós queremos mesmo aproximar-nos das pessoas e das pessoas de mais difícil acesso, porque são as pessoas de mais difícil acesso que beneficiam mais da PrEP e das restantes estratégias de intervenção e de combate ao estigma e à discriminação associados ao VIH. Portanto, se calhar, em vez de perguntarmos às pessoas quantos parceiros é que você teve nos últimos 6 meses, se calhar podemos começar a perguntar às pessoas qual é que seria a tua vida sexual ideal? O que é que seria ideal para ti? Que escolhas é que tu poderias fazer, que existem e que estão em cima da mesa, poderiam tornar a tua vida sexual ideal? Começar a chegar às pessoas construindo pontes através da linguagem. Acho que é uma das grandes lições que eu tiro daqui hoje. As pessoas devem poder escolher fazer PrEP. Não devem ser escolhidas para fazer PrEP. São as pessoas que decidem e nós estamos lá para facilitar. Nós, as pessoas que trabalham na área, devemos lá estar para facilitar. E usar a linguagem correta é usar uma linguagem facilitadora para nos aproximar das pessoas. E é isso que nós temos de fazer. Portanto, a linguagem do risco, a linguagem da doença, a linguagem do medo tem de ser combatida ativamente e nós somos os providenciadores de cuidados, nós somos as pessoas-chave para mudarmos essa linguagem e nós temos de o fazer e rapidamente. Deixar de falar de sexo anal como um perigo. Deixar de falar das pessoas que têm muito sexo como estando à beira do abismo. Deixando de falar do sexo anal como algo que é pejorativo, negativo, do sexo vaginal como sendo algo que tem de ser submetido a muitas regras. Não, isto é sexo, isto é prazer e nós temos de usar uma linguagem que entre neste domínio e que nos aproxime das pessoas em vez de nos afastar delas. Gostava de terminar a dizer uma coisa muito importante. Eu acho que nós estamos num momento histórico em todas as áreas. Nós estamos muito cansados. As coisas estão a mudar muito rapidamente. As coisas estão a mudar para pior. E nós estamos muito cansados. Estamos cansados da austeridade, dos anos da austeridade. Estamos cansados de trabalhar muito mais por menos dinheiro. Estamos cansados de ver os nossos amigos, os nossos familiares a partirem e a emigrarem. Estamos cansados dos órgãos de comunicação social que não nos representam, cujas histórias não nos dizem respeito, cujos temas principais não refletem a nossa vida, não refletem os nossos problemas, não refletem aquilo que nós queremos mudar na nossa vida e no nosso mundo. E, portanto, esse cansaço todo que nós temos, que é um cansaço coletivo, é o fogo que alimenta as pessoas que nos querem marginalizar e que nos querem invisibilizar. E, portanto, é nos momentos que nós estamos mais cansados em que somos mais precisos. Os americanos têm uma frase que diz "When the going gets tough, the tough get going", que é dizer precisamente isto. Quando as coisas estão mais difíceis, é quando os mais fortes se aproximam. E as coisas já estão difíceis. E, portanto, nós temos de nos fortalecer, temos de trabalhar mais e temos de trabalhar melhor. E para isso podemos começar por fazer uma coisa muito importante, que é, precisamos de aprender a comunicar uns com os outros melhor e de uma maneira mais eficaz. Precisamos de ultrapassar os nossos traumas históricos, nos aproximar mais uns dos outros. Precisamos de nos aproximar nós, enquanto pessoas, ativistas, associações, das restantes associações. Precisamos de nos aproximar mais das associações dos migrantes. Precisamos de nos aproximar mais das iniciativas locais que existem, de ir aos bairros, aos locais onde as pessoas estão e onde já existem iniciativa, onde já existem pessoas-chave, onde já existem líderes comunitários, líderes locais, e precisamos de falar com essas pessoas. Porque nós só vamos ser eficazes se conseguirmos aproximar-nos das pessoas de mais difícil acesso. Porque são as pessoas de mais difícil acesso que vão beneficiar mais da nossa intervenção. Caso contrário, a PrEP, o VIH e as estratégias de prevenção vão continuar a ser sinónimo de homem, gay, branco, com poder económico, dita classe média. Portanto, nós precisamos de ir para o terreno, precisamos de ir para o local, precisamos de pessoas, precisamos de... por uma razão muito simples. São as pessoas que mudam o mundo. Não são os partidos, não são as direções dos partidos, não são as instituições, não são as organizações não governamentais, não são os estudos, não são os protocolos que mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. E o instrumento mais importante que as pessoas têm para mudar o mundo são as tuas histórias. Nós precisamos de líderes e nós precisamos de pessoas
que contem a sua história pessoal. Não precisamos de direções, não precisamos de associações, não precisamos de instituições que não representam as pessoas. Nós precisamos das pessoas que estão no terreno. São elas que vão mudar o mundo, são elas que vão mudar a história. E nós precisamos que elas contem a sua história. E eu espero, para o ano, falar-vos de um país qualquer europeu da primeira Conferência Internacional de Profilaxia Pré-Exposição na Europa. Com boas notícias, claro.